Em algum momento você já parou para se perguntar o que é um mangá? Em termos técnicos, o mangá, ele é uma revista ou ele é um livro? Essa foi uma dúvida que eu acabei construindo com o passar do tempo e que era uma incógnita gigantesca, porque o mangá ele tem muitas especificações que se dividem e me levou até um certo ponto onde eu acabei discutindo com um dos meus professores para poder chegar a um consenso do que significava, qual era a delimitação do mangá, até onde ele poderia ser considerado um livro ou uma revista. Então ele tinha que escolher o lado ali, eu tinha que entender que o mangá talvez não estivesse em cima do muro, ou estivesse. Então a gente acabou debatendo ali alguns momentos para poder chegar a uma definição não precisa, porque foi meio complexo, mas muitas coisas foram tragas à tona, foram abordadas, tanto por mim quanto pela minha professora, no caso. Não conseguimos, de fato, chegar a um consenso, embora tenhamos, na verdade, chegado a um consenso, nós também não conseguimos chegar. Então, assim, eu acho que eu não sou o único, não é possível que em todo o universo eu sou o único que teve essa divisão, né, de conhecimento, de até onde o mangá é um livro ou uma revista. Então, eu quero comentar com vocês sobre isso, para tentar, pelo menos, caso você já pensou, já passou isso pela sua cabeça, ou você pensa atualmente sobre isso, o que é um mangá, eu quero tentar ajudar você a entender. Então esse vídeo ele vai ser um pouco mais técnico do que os outros vídeos que tem aqui no canal, porque eu acho que na verdade esse é o único vídeo mais técnico mesmo, porque a maioria são abordados ali de forma rebuscada, sabe, superficialmente. Então eu acho que esse vídeo aqui é o mais técnico do canal. Então, se você não curte, não precisa assistir. Mas se você quer entender, assista. Eu estou aqui com dois encadernados. Eu estou com um livro. Esse daqui é o Último Olimpiano, o último livro da saga dos Olimpianos de Percy Jackson, do Rick Riordan. E do outro lado nós temos o volume número 11 de Tokyo Ghoul Rie, do Sui Ishida. Vamos lá. Algumas características que diferem um do outro. Claro que não são muitas, a partir dos pré-requisitos mínimos, que é a quantidade de páginas. Você tem que ter ali por volta de 48 páginas, se eu não estou equivocado, para você poder ser considerado um livro. Então a gente já descarta a primeira questão, que é o quesito das páginas. Com certeza o mangá tem mais dessa quantidade mínima de páginas, alguns têm 200 páginas, outros mangás têm cerca de até 300, 400 páginas. Então, nessa questão, ele é um livro. Tudo bem, então nós temos aqui os detalhes mais técnicos de um livro, que é a capa, contracapa, lombada, orelha, o frontispício, folha de guarda, o miolo, a folha utilizada. Então, geralmente, nos livros, está sempre aqui na última página. A gente pode ver aqui a data da primeira edição, a impressão, ou seja, a gráfica aqui onde foi impresso este livro. E nós temos também aqui definições como o papel miolo, que é o Pollen Soft, eu acho que é uma derivação do Off-White, se eu não estou equivocado. Então assim, nós temos essas definições que nós também temos aqui no mangá, que é a ficha técnica. Nós temos aqui no mangá a gráfica que foi utilizada para a impressão desse mangá. Nós temos se o papel é offset, off-white ou essas derivações dos papéis. Nós temos especificações de quantas páginas tem, do autor, do ano da publicação, essas coisas mais. Então nós temos aí até então um forte indício de que o mangá ele é um livro, mas tecnicamente não é, e nós vamos entender o porquê. É um pouco complexo, então no final eu vou dar a minha opinião. Eu vou explicar pra vocês tudo e eu vou dar a minha opinião e o resto é com vocês
com sua própria conta e risco, beleza? E é aí que nós entramos numa questão controversa, em que o mangá, ele é um livro ou ele é uma revista? Nós entramos nessa questão quando nós paramos para analisar a questão da periodicidade. Então nós entendemos que periodicidade tem alguma coisa a ver com periódico, e o periódico é quando você tem um breve intervalo de tempo para várias publicações. Ou seja, você já está regrando, você já está delimitando um determinado tempo para você fazer as suas publicações. E nós temos exatamente esse tipo de periodicidade nos mangás. Muitas pessoas sabem, pelo menos aqui no Brasil, que a periodicidade dos mangás, geralmente, praticamente quase todos, são bimestrais, ou seja, são a cada 2 meses. Só que existem mangás que podem chegar a ser mensal ou trimestral, dependendo do título. E é aí que nós temos o primeiro divisor de águas. É quando nós entendemos que talvez o mangá não seja de fato um livro. A periodicidade, ela está atrelada intimamente na questão da revista. A revista é que ela é taxada como um periódico. Tanto que atualmente tem até um novo conceito de uma revista digital, um periódico digital. A gente já consegue compreender o outro lado, sabe? Tem os dois lados da moeda. Então, assim como nós pensamos que o mangá tem todas as especificações para ser um livro, nós começamos a ver que ele talvez não seja, porque a periodicidade ela é algo mais intrínseca à revista. Em contrapartida, o livro ele não é considerado um periódico. Ah, Welleson, mas e os volumes dos livros? Tem volume 1, volume 2, tem vários livros aí e são continuações. De fato, realmente existe. Por exemplo, Percy Jackson, a saga dos Olimpianos, eu tenho alguns aqui, ó, pelo menos aqui, ó, 3 livros. Então nós temos aqui, ó, o livro 5, o livro 3 e o livro 3 também. Tenho 2 edições da mesma. E aqui o livro 2. Então, tirando um aqui, nós temos 3 edições. Esse título dos Olimpianos aqui, ele está compilado em 5 volumes. Então, Ellison, nós temos uma periodicidade nos livros. Então, o mangá também pode ser um livro. Tecnicamente, não é considerado de fato uma periodicidade, levando em conta que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu não ouço falar por aí que os livros vão ser lançados a cada 2 meses. Ou sei lá, semanalmente vai sair um volume novo de um livro tal. Ah, o Rick Riordan lançou o volume 1 em janeiro. Em março ele vai lançar o volume 2. Eu não vejo muito isso na categoria dos livros. Então é algo muito subjetivo e muito atrelado também à questão da editora e também do autor. Então você entende isso pelo simples conceito de que a pessoa enviou um livro, o autor, escreveu o primeiro livro, entregou o primeiro título, começou a vender, mas passou 1 ou 2 anos para entregar a continuação do primeiro livro. Então assim, não tem uma periodicidade, é muito à mercê de quem, sabe? Já diferente dos mangás, que nós temos uma periodicidade, que é uma coisa regrada, e meio que de forma imprescindível, nós sabemos, porque isso é uma coisa de ficha técnica. Principalmente, antes do mangá ser lançado aqui no Brasil, nós temos ali a ficha técnica dele e dizendo qual vai ser a periodicidade do tal mangá, do tal título, se vai ser bimestral, se vai ser mensal, trimestral. Então nós já temos essa periodicidade, por isso ele difere muito do livro, que não é um periódico. Ok, mas aí, como se não fosse já explosão de mente, né? Como se já não bastasse, nós temos o tão famigerado ISBN, que é o International Standard Book Number. E o ISBN ele serve para catalogar os livros por título, por data de edição, por autor, enfim. Então, o ISBN ele é colocado, ele é assim, de forma intrínseca, ele está sempre presente nos livros. Aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas ele está aqui acima do código de barras. E é aí que tá o grande problema, né? Mais um problema, porque o mangá também tem o ISBN. Aqui, ó, acima do código de barras, não sei se vocês vão conseguir ver,
também tem o ISBN do mangá. E é uma coisa que está na ficha técnica dos mangás antes deles serem publicados aqui no Brasil. Tem a ficha técnica e tá lá o ISBN, o número ISBN do livro, catalogando ele. Então assim, acaba que o mangá, ele também tem certas peculiaridades que são dos livros. E no site do ISBN a gente encontra uma aba lá, onde são especificadas as categorias onde não se encaixam a padronização, ou seja, o recebimento do ISBN. E entre essas categorias estão revistas, jornais e publicações com periodicidade. Aí, cara, entendeu? É uma parada bizarra, porque o mangá, ele é periódico. E segundo o site do ISBN, produções com periodicidade não recebem o ISBN, mas o mangá tem. Então, por fim, você que chegou até aqui e ficou meio... Caraca, foram tantas definições, foram tantas questões, características técnicas pra gente chegar a um fim onde o fim é o a que fim levou. Então a minha opinião em relação, não aos livros, porque o livro eu sei que não é um periódico, livro é livro. Em relação ao mangá, que é uma revista ou é um livro, a minha opinião é que ele é meio híbrido. Cara, assim, se você assistiu esse vídeo e você também tem uma noção, e talvez uma noção mais aprofundada disso, e conseguir me dissuadir de alguma forma, e conseguir fazer com que eu entenda isso, porque ele é uma coisa híbrida. Pra mim, é uma produção híbrida. Sei lá, de certa forma, ele tá mais voltado pro cunho da revista, sabe? Pra essa esfera da revista, do que pro livro. Mas ele também tem certas características de um livro. Então é complicado, porque a gente tem a questão da própria originalidade do mangá. Ou seja, partindo pelas questões mais rudimentares, nós temos os mangás que são vendidos onde? Em revistas. Tanto que é a Weekly Shonen Jump, a Shueisha e várias outras denominações aí, são revistas de mangás. E primeiramente, os mangás, eles são vendidos em revistas de 300 a 400 páginas, onde tem vários mangás, onde tem várias histórias ali junto. Então, a partir dessas revistas é que são compiladas os volumes em tankobon, que são essa versãozinha aqui, onde todos os mangás, onde todos os capítulos que foram vendidos na revista são unidos, são mesclados, e aí vem nesse encadernado. Então, pela lógica, o mangá, ele vem de uma revista de fato. Então tem toda essa complexidade, entendeu? Por isso que ele puxa mais, ele tende a se inclinar mais para o lado da revista do que para um livro em si. Mas também não tira o fato, não tira o privilégio, o certo privilégio de que ele também faz parte das características técnicas de um livro. Então, na minha opinião, o mangá, ele de certa forma, de uma forma ali meio que muito turva e totalmente num cenário nebuloso, ele consegue ser híbrido, ele consegue se dividir entre um livro e entre uma revista. E aí, esse vídeo aqui foi útil pra você de alguma forma? Se foi, muito bom, eu fico feliz por isso. Mas se você gostou, eu já consegui cumprir o meu objetivo e já valeu a pena. Deixa o like, é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é muito importante. Conto muito com o vosso apoio, na descrição tem um link para o nosso perfil lá no Instagram, segue a gente lá, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e tchau. Dá like!